Mais um episódio do Recorte Jurídico nessa temporada 2026, direto do Centro Universitário Unicet, em parceria com o Recorte Jurídico. Hoje a gente recebe uma advogada especialista em direito de família. Doutora Tereza, é um prazer receber você no Recorte Jurídico. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite. E para começar esse episódio, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse quem é a doutora Tereza. Fica à vontade. Doutora Tereza Galvão é mãe, filha de Deus e temente a Deus, né? Eu tento colocar Deus acima de qualquer coisa no nosso trabalho, até porque lidamos com famílias, dores, toda separação gera um sentimento de luto, né? E tem também a parte do direito de sucessões, que é aí envolvendo propriamente dito o luto mesmo da perda, de administração patrimonial. Então, eu sou essa pessoa aí que resolve problemas e conflitos de direito de família. Doutora, vamos começar por aí. Como é que você, primeiro, escolheu o direito e, segundo, dentro do direito, escolheu a área da família para atuar? O que é que te chamou a atenção? Desde muito nova, eu estou ali no ambiente do Tribunal de Justiça. Meu avô foi desembargador, minha mãe promotora de justiça, depois procuradora de justiça do Ministério Público. Então, eu sempre tive isso em mim. E eu tinha isso como missão, né, de dar continuidade ali o que eu via na minha família. Acontece que acabou me travando um pouco, porque eu achava que eu tinha que seguir concurso público, né? Mas desde 2012, com a minha carteirinha da OAB, eu percebi, né, que eu poderia ali trabalhar, resolver problemas, mudar destinos. Perfeito. E aí eu segui esse caminho da advocacia, né? Aí saindo um pouco do caminho do concurso público. Vamos falar sobre propósito. Você falou para mim que Deus acima de tudo, né? Sim. Como é que você vê essa instituição que Deus colocou, a instituição perfeita, que é a família, e por que ajudar essa instituição? Eu sei que você tem uma missão aí. Fala para mim, por favor. É porque com conflitos, desentendimentos, a família permanece, sabe? Muda apenas a roupagem. Porque pai e mãe é pai e mãe para sempre. Perfeito. Né? Então, os pais, eles têm que manter minimamente um diálogo ali em função do melhor interesse da criança, que é aquilo que deve sempre prevalecer. Você fala sobre guarda e sobre quando há uma... Porque casamento é um contrato também, né? E quando o contrato não dá certo ali, né? Fica uma constelação que consigam se conciliar e a criança tenha um resultado legal, que são os alimentos, que consiga ainda continuar aquele sistema familiar girando de uma forma saudável. Como é que a doutora Tereza faz para ajudar nesse momento difícil? Como eu tenho uma formação em mediação judicial também, né? Eu tento aplicar as técnicas da escutativa para saber os reais interesses ali do meu cliente, porque muitas vezes tem questão do ego, né? Tem questão de ciúme, tem questões que ali não vale a pena dissolver aquele casamento naquele momento. Então, eu sempre faço encaminhamento para atendimento psicológico também, né? Tanto das partes como também das crianças ali envolvidas, que precisam se fortalecer. Mas chega um certo momento que a mulher, muitas vezes, quando me procura, ela não precisa de uma justificativa, ela não precisa ali motivar o seu interesse no seu divórcio, sabe? Muitas vezes ela está levando uma relação há muitos anos, com a ausência do esposo, com a ausência dele no cuidado das crianças, e ela simplesmente quer a separação, que muitas vezes vem sendo obstaculizada ali, tanto pelo marido como pela família ao redor, né? Os pais, os sogros, os cunhados, porque todo mundo que está de fora vê aquela família de margarida, sabe? Porque muitas vezes a mulher é tão forte que ela não expõe. E o primeiro sinal do marido é o controle, né? O primeiro sinal do abuso é o controle, é proibição de contato com outras pessoas, né? Vai sempre dizer, aquela pessoa tem inveja, não fala com a tua irmã não, que ela é invejosa, ela quer ver o nosso mal.
mas, no entanto, seria uma pessoa que ia abrir os olhos daquela mulher mais rapidamente, que ela seria mais feliz fora daquele relacionamento. E muitas mulheres nem sabem que o divórcio é um direito potestativo, que só depende da vontade dela, unilateralmente, dá para se conseguir até de forma liminar. E você não fica desamparada, porque existem, né, direitos a alimentos, né, que é a pensão alimentícia, Perfeito. tanto para esse cônjuge como para as crianças, como também o direito à partilha de bens, né, o direito real de habitação, de continuar ali tendo aquela proteção e a guarda dos filhos, né, que a regra hoje é que seja de forma compartilhada. Porém, existe o Instituto da residência, né, fixação da residência. Às vezes a guarda pode ser compartilhada, que é o ideal, onde os pais têm ali poder de decisão sobre a vida dos filhos, mas a residência é fixada com a mãe. Ou a residência também, em casos excepcionais, pode ser fixada na casa do pai, né? Vai tudo depender do melhor interesse ali das crianças. Qual é o benefício da mediação para que essa ruptura seja feita de uma maneira segura? Aí quando eu falo de maneira segura, aí hoje aqui já teve sentado pessoas que defendem violência contra homem, violência contra mulher, que é mais comum. Então vamos dizer assim, qual é o benefício da mediação para que essa ruptura seja feita de uma maneira que não cause conflito, que não cause violência de forma alguma para que a mulher, para que não precise de medida protetiva, para que não precise de todos esses conflitos que geram, que eu acredito que são resultados de falta de comunicação. Sim, o mediador é um facilitador do diálogo, né? E a grande vantagem da mediação é tentar restabelecer o diálogo ali entre as partes. Em regra, geralmente acontece, é indicado quando se não tem violência doméstica, né? Porque quando tem a violência, a vítima ela está muito fragilizada, vulnerabilizada e às vezes vai aceitar um acordo que mais na frente ela pode até se arrepender daquele acordo. Mas a mediação, ela visa que as próprias partes façam a sua própria sentença. Perfeito. Sem que um terceiro, que seja um juiz, Perfeito. vá ditar ali as regras daquela família, daquela nova roupagem. Porque é melhor que as próprias partes saibam definir ali os limites do regime de convivência, Concordo. para que o pai não veja as crianças só no final de semana ou de forma de finais de semana alternado, que é o mais comum. O ideal é que o pai esteja diariamente ali naquela rotina. Claro, quando não oferece risco à mãe também, né? Perfeito. Então, quando se tem, restabelece-se o diálogo, aí pode dizer, não, o pai vai buscar todos os dias na escola, passa um pedaço da tarde, depois deixa no lar de referência materno. E assim vai fortalecendo o vínculo entre as crianças e seu pai, e as crianças e a sua mãe, que tem que existir, né? O resto da vida vai existir. Concordo com você. Né? Então, é pensando-se sempre, mais uma vez, repito, no melhor interesse das crianças. Eu falo também no sentido do relacionamento ali, para que não possa ter, como é que eu posso te dizer, ser bem mais claro, não possa ter nenhum resquício de violência, que minha maior preocupação para lançar reflexão aqui é ponto de estresse. E qual sentido? Eu, Davi, aí eu falo por mim, acredito que qualquer pessoa possa se tornar uma agressora, uma pessoa violenta, a partir do momento que ela é colocada em ponto de estresse, né? Então, eu acredito que a mediação e a comunicação assertiva, ela vem para isso, para deixar as coisas claras, né? Porque tem um ditado comum, antigo, que diz assim, né? Que o que é acordado não sai caro. A senhora concorda com isso? Concordo, mas todo acordo tem que ser feito, né, com Sim. a orientação Perfeito. jurídica, Perfeito. com aconselhamento e orientações necessárias para garantir mesmo os direitos de cada parte. Lembrando que a função do mediador é totalmente diferente da função dos advogados, né? Enquanto eu advogo para minha cliente, eu não posso ser mediadora daquele conflito. Perfeito. Porque o mediador tem que ser imparcial, né? Já o meu papel como advogada é defender ali os interesses da minha cliente. Então, eu posso até facilitar ali um acordo, as tratativas, dando uma proposta, mas sempre defendendo os interesses da minha cliente ou do meu cliente, né? Atendo tanto homens como mulheres.
mas o meu público-alvo são as mulheres, né? Eu, como mulher mãe, eu já fui vítima de violência doméstica, né? Já fiz meu primeiro divórcio, estou no meu segundo casamento, já passei por relacionamentos aí com pessoas narcisistas. Hoje, graças a Deus, o meu marido é um exemplo, assim, de pai, de companheiro. Benção, né? Graças a Deus. Eu queria que você contasse uma história que te marcou durante esse período de advogando. Não precisa falar o nome não, mas conta uma história pra gente que tenha te marcado. Eu tô com a memória fresquinha de um atendimento que eu fiz ainda ontem, tá? De uma mulher aí que é evangélica, nada contra. Claro, a gente tem que ter sempre Deus acima de qualquer coisa. Acontece que, nesse caso, ela e o esposo, ela já tá tentando sair desse relacionamento há algum tempo. E aí tá fazendo os aconselhamentos com o pastor. Ela me narrou que é como se fosse uma inquisição, né? Que estão colocando para ela que apenas a morte separa, ou caso de traição, caso de violência, que não aconteceu no casamento dela. Mas a lei é clara, não precisa de motivo ou justificativa. Se você não está feliz no relacionamento, você tem o seu livre-arbítrio de se divorciar, que é um direito potestativo. Basta buscar a orientação jurídica necessária para que se consiga, através de uma mediação, de uma tratativa ali, resolver através de um acordo. E se não tiver acordo, existe sim o processo litigioso, tá? Sim. O que ela me falou foi assim: eu vejo que a morte é a minha única opção. É mesmo? Inclusive, uma vez ela tentou tirar a própria vida, há alguns anos atrás. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, tá? Você tem, sim, o seu direito de liberdade. Não é até que a morte separe, não. Você tem que prezar pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu futuro. Você é importante, filha amada de Deus. E Deus vai, sim, querer a sua felicidade acima de tudo. Eu acho que é uma mensagem importante que a senhora veio trazer para cá hoje. E para finalizar esse episódio, eu queria que você deixasse, fizesse um resumo do que a gente esqueceu de falar aqui. Fica à vontade. Eu gostaria de falar muito, né, sobre relacionamento abusivo, né, que se deve procurar sempre a orientação jurídica especializada. Perfeito. Você não tá sozinha, tá? Mesmo que você esteja isolada, você tem ali os meios de buscar sempre ajuda. Lembrando também que existe partilha de bens, tá? De partilha de bens que estão financiados, e que muitas vezes dizer, vou tirar a guarda das filhas, você vai sair sem nada, isso é mais um abuso, tá? E existe agora a violência vicária, tá? Que tem um projeto para ser incluída na Lei Maria da Penha como mais uma modalidade de violência psicológica, que muitas vezes só a vítima sabe o que passa, né? Quem está por fora não entende. Doutora, eu vou até... explica melhor o que é violência vicária. Então, agora foi aprovado pelo Senado o vicaricídio. Vicaricídio é quando é o homicídio, né? Tirar a vida de alguém para ferir a vítima final, que seria a mãe, né? Às vezes tirar a vítima dos filhos, tirar a vítima de pessoa querida, não necessariamente... Como o caso recente de Tombiara, né? Exato, que a vítima final foi Sara, né? E aí se pensa, ele tirou a vida dos filhos e depois tirou a própria vida. Será que ele estava pensando no tempo de pena que ele ficaria preso? Provavelmente, estava pensando numa fuga aí. Então, assim, mas tem que se levar em consideração que não é só a pena propriamente dita, né? Tem que se ter uma equipe multidisciplinar para atuar aí nessas questões, né? Que tem que ser desde a família, desde a escola, tem que se ter aí uma forma de enfrentamento desse machismo estrutural, que muitas vezes o homem sente vergonha, e que não é nem para a mulher sentir vergonha de traição, e muito menos o homem também não, tá? O homem... ele foi feito para proteger, para cuidar da sua esposa e da família com o próprio corpo. Isso está lá na Bíblia, tá, gente? E a mulher tem o papel de sustentação da família, tá? O homem pode ser a cabeça, mas a mulher é a sustentação, e sem ela não existe a família, tá? Ela tem que edificar aquele lar e ficar ali até ver que teve o limite,
né? Então, ela tem a liberdade de sair daquela situação e de continuar ali cuidando dos seus filhos, da sua própria vida. Lembrando que tanto a mulher quanto o homem precisam desse acompanhamento psicológico também, né? Além da legislação, que tem que ser dura, do monitoramento, né, das medidas protetivas, tudo isso tem que ser de forma bem eficaz aí para evitar esses extremos. E a violência vicária, ela é mais sutil, sabe? É dizer, vou tomar a guarda, você nunca mais vai ver seus filhos, você é uma louca, eu vou provar isso para o juiz. E tudo isso é uma violência vicária, utilizando-se de terceira pessoa para ferir, causar intenso sofrimento ali àquela vítima, que muitas vezes a gente sabe que é a mulher, que é o polo mais fraco ali da relação. Doutora Tereza Galvão, pessoal, para quem quiser acompanhar mais sobre o seu conteúdo, qual é o @ que eu vou seguir no Instagram? Tereza Galvão ADV. Acompanhem, sigam, tire dúvidas, estarei lá para esclarecer. Doutora, foi gratidão por ter vindo ao Record Jurídico. Seja sempre bem-vinda ao nosso estúdio para falar sobre diversos assuntos sobre direito de família, tá bom? Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar e segue para mais episódios. Você tem uma mensagem final, Tereza, para o nosso público? Quando você quebra um braço, você procura um clínico geral? Eu acho que é o ortopedista, né, Davi? Então, quando se tiver algum problema familiar, procure um advogado ou uma advogada especialista em direito de famílias que vai te dar ali a melhor orientação e vai poder fazer o melhor acompanhamento possível. Perfeito. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, doutora. Tchau, muito obrigada.